Academia de luta. Débora, de kimono branco e faixa preta, troca chutes com um homem. Nas paredes pendurados, raquetes de chutes e sacos de pancadas. Oi pessoal, eu sou Fernanda Honorato, repórter do programa especial Quem tem a Síndrome de Down. E hoje eu vou conversar com a Débora Menezes, que é campeã mundial de para taekwondo. Eu vou conversar um pouquinho com ela. Como é que você conheceu o mundo do esporte? Eu sempre estive muito focada no esporte desde muito nova, né? A educação física escolar, ela teve uma importância muito essencial no meu desenvolvimento como pessoa e acabei trazendo isso para minha vida e hoje, né, eu me tornei uma atleta profissional graças a tudo que eu vivi, né? Por eu ter uma deficiência, eu me encontrei dentro do esporte, na educação física escolar. Eu nasci com uma deficiência do braço direito, então a minha deficiência é congênita. Então, por conta da minha deficiência, eu encontrei no esporte toda a bagagem que eu precisava, né, para me socializar, conversar com as pessoas, né, em busca dos meus objetivos. Então, a minha deficiência ela não me atrapalhou em nada, muito pelo contrário, me deu toda aquela força para eu seguir no dia a dia com a minha caminhada. Qual é a sua categoria do para taekwondo? Legal, Fernanda. No para taekwondo existe 4 categorias, tá? A minha é a K44. A K44 é a classe paralímpica que vai para os jogos. Tem a classe K41, 42, 43. Esses 3 tipos de classes significa a deficiência que cada atleta pode ter e se enquadra dentro da classe. A minha é 44. O atleta ele pode ter um dos lados com a deficiência congênita ou adquirida e uma paralisia de um dos lados, assim, se enquadra na minha classe, K44. Então vai diminuindo. K41 vai, né, diminuindo. K42 vai descendo um pouquinho o tamanho da deficiência da pessoa, do braço. O homem com uma raquete de chute em cada mão. Débora em frente, chuta, o empurra, chuta, recua e chuta. Bom, gente, agora eu estou com o Diego Morini, que é técnico da Débora. O que é para taekwondo? O para taekwondo é a versão inclusiva do taekwondo. Assim como no taekwondo convencional, a gente tem 2 modalidades. A gente tem o punse, que são as formas. A maioria das modalidades orientais de arte marcial possuem as formas. As formas elas representam alguns conceitos das modalidades que estão em cada graduação. No para taekwondo, a gente também tem essa vertente dos punse, que se apresenta formas, técnicas de ataques e defesas no ar. E ela é, de maneira geral, mais inclusiva, abrange mais eficiências. E a gente tem a classe Kyorigi, que significa luta. Aí a parte de luta, do combate propriamente dito, ela abrange só algumas deficiências, não são todas, e tem algumas diferenças de regra. Então, por exemplo, no para taekwondo não vale chute no rosto, porque entende que a pessoa vai ter mais dificuldade de defender e pela segurança do atleta, então só vale chute no tronco, diferente do taekwondo olímpico convencional. Quais as principais regras que tem no esporte? Algumas coisas são um pouquinho diferentes do taekwondo convencional. Basicamente, o objetivo central é a gente fazer a pontuação. Ele não pode ter chute abaixo da cintura, nem rasteira, nem nada do tipo. O atleta ele é permitido empurrar, porém ele não pode segurar, ele não pode efetuar nenhum tipo de pegada. Os socos eles são permitidos na altura do tronco, porém eles não valem pontuação. Então você não vai ver as pessoas socando no para taekwondo porque não vale ponto propriamente dito. Há quanto tempo que você já treina a Débora? Eu treino a Débora desde fevereiro de 2018. Antes disso ela treinava com outro treinador, né? E ela veio para cá buscando novas perspectivas e uma nova abordagem de treino. Então a gente conseguiu evoluir bastante o nível competitivo dela. Como são os treinos da Débora? Os treinos dela, antes de tudo, ele tem um planejamento, certo? Aí esse planejamento, ele leva em consideração as principais dificuldades que ela tem, as principais deficiências técnicas e as principais deficiências táticas. Basicamente, técnica é o movimento, a correção técnica, como a gente disse, e a parte tática, ela está envolvida na resolução de problemas em situações específicas do combate. Aí, baseado nessa série de problemas que a gente entende que ela tem, a gente faz um planejamento e a gente começa a corrigir e abordar cada um desses temas aí. Quem são as suas adversárias? São atletas que possuem alguma deficiência, como eu, deficiência do braço, ou um dos lados com a paralisia, que entra na minha classe também. Você conseguiu uma vaga para ir para Tóquio. Me conta um pouquinho sobre isso. A minha vaga foi conquistada diretamente pelo ranking internacional. No para taekwondo,
as primeiras 4 colocadas do ranking, eles garantem vaga direto para Tóquio, porque o nosso sistema do para taekwondo, ele é por pontos acumulativos durante o ano, durante os 12 meses. Então eu fui sempre avançando a cada competição que eu ia. Se eu fosse primeiro lugar, tinha um X de pontuação, 10 pontos. Então cada competição tem um número de pontuação. Então esses pontos só vai agregando, né, para a gente chegar no final do final do ano com um número X de pontos. Então eu conquistei tanto a pontuação quanto a classificação pelo ranking, né? Que hoje eu sou a vice-colocada do ranking internacional. Qual é a sua expectativa para Tóquio? Minha expectativa para Tóquio é sempre muito alta. A gente trabalha diariamente pela medalha de ouro. Então a gente constrói isso diariamente com treinamento, com dedicação, trabalho duro. E para mim vai ser, né, uma honra trazer essa medalha de ouro para o nosso país. Primeiro que, né, é a estreia da modalidade. Fomos muito bem nos Jogos Parapan de Lima, né? O Para Taekwondo estreou também, trazendo medalhas inéditas. E eu quero trazer minha medalha e estou trabalhando para trazer o ouro para o Brasil, nessa estreia tão importante para o Para Taekwondo nacional. E você, como atleta, o que você diria para outras pessoas que têm algum tipo de deficiência, que um dia possa vir lutar o Para Taekwondo? Olha, o conselho que eu dou para todas as pessoas que elas lutem diariamente pelos sonhos delas. Sonhos realmente valem a pena, tem que se mexer. Então, vão atrás dos seus sonhos, façam acontecer como eu fiz os meus acontecerem. Eu conto com vocês, para vocês realizarem o sonho de vocês. De frente para Diogo, Débora recua, gira e com o pé direito chuta a raquete na mão direita dele. Recua, gira e chuta com o pé esquerdo a raquete da mão esquerda de Diogo. A Débora usa algum equipamento especial para lutar? No Taekwondo, a gente tem 2 tipos básicos de equipamento. A gente tem os equipamentos que a gente usa para treino, para melhora da potência, da acurácia da técnica, e a gente tem os equipamentos de proteção. Para melhora das técnicas, propriamente dito, a gente normalmente usa aparador de chute e a raquete. Diogo estica o braço direito, Débora chuta a raquete. Ele se vira e estica o braço esquerdo, ela dá chutes. E a gente tem os equipamentos de proteção que a gente usa na hora do combate, propriamente dito. É sempre importante a gente evitar se machucar durante o treino. Como é uma modalidade de contato, a gente tem muito impacto, é importante que a gente tenta se cercar do máximo de proteção possível. Então a gente tem caneleiras, a gente tem antebraço, a gente tem os coletes. Os coletes que a gente usa em treino nem sempre são os mesmos coletes da competição também. Na competição, os coletes eles são eletrônicos, ou seja, ele automaticamente, quando a sua meia entra em contato com ele marca o ponto. E às vezes no treino, às vezes a gente usa esse tipo de colete, mas pela logística do treino, para não ficar tão demorado, a gente acaba usando o colete convencional. Como que funciona? A meia ela tem alguns sensores de contato, que quando ela toca o colete na força mínima, essa força mínima é estipulada por categoria, então o leve é mais fácil de entrar do que o pesado, por exemplo. Aí quando você faz a força mínima no colete, aí ele automaticamente já marca o ponto para o atleta. Sobre um banco, um capacete, um par de proteção de antebraço e 2 pares de caneleiras. O Para Taekwondo é uma nova modalidade paralímpica. Por que isso é importante? Antes de tudo, isso é importante pelo aumento da visibilidade da modalidade. Se a gente pegar alguns anos atrás, antes dela se tornar oficialmente paralímpica, a gente tinha um número muito restrito de praticantes ao redor do mundo e no Brasil também. Quando uma modalidade ela entra dentro dessa seleção de modalidades paralímpicas, automaticamente a visibilidade dela aumenta, o número de praticantes aumenta e surgem muito mais possibilidades e oportunidades para os praticantes daquela modalidade. Então, por exemplo, é uma oportunidade para os praticantes, para os atletas, na verdade, que se destacam em alto nível, às vezes receberem bolsa, ou terem um prestígio social, ou ascenderem na modalidade. Então isso gera muito mais oportunidades do que se tinha antes e atrai muito mais praticantes e acaba mudando a vida de muito mais gente. Como é que você se envolveu com o esporte paralímpico? Eu sempre trabalhei, na verdade, com o taekwondo convencional. Atualmente eu sou preparador físico da seleção brasileira de taekwondo, tanto da seleção júnior quanto da seleção adulta. E por conta desse trabalho que eu já realizo com o esporte, o coordenador da seleção de para taekwondo, o Rodrigo Ferla, ele me ligou e me perguntou se eu tinha interesse em desenvolver um trabalho com a Débora, em fazer essa parceria, em treinar ela. E a partir disso que foi essa aproximação, eu realmente me senti bem motivado e bem honrado com o convite. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho desde então.
Como é que você incentiva a Débora nos treinos? A primeira coisa que é importante a gente ter claro quando a gente trabalha nesse nível é primeiro o propósito do atleta. Então, ganhar uma medalha paralímpica é uma coisa que exige muito esforço, muita dedicação e muita pressão e cobrança tanto de entidades, quanto de mídia, quanto própria interna do atleta. Se ele não tiver um propósito muito claro, o processo ele vai ser muito estressante e pouco provável que ele vai conseguir atingir esse nível. Então, a primeira coisa que a gente fez com ela, quando ela chegou aqui, por que você quer treinar? O que você quer de fato com isso daqui? Então, primeiro a gente trabalhou o propósito dela. Se isso está claro, o processo do dia a dia ele fica muito mais fácil. Qual é a sua expectativa para os Jogos de 2020? Desde que a Débora entrou aqui, por exemplo, o primeiro desafio que a gente colocou para ela foi o Campeonato Mundial. E eu falei para ela, se você quer treinar aqui, a gente vai treinar para ser campeã mundial. A gente vai treinar sempre para o ouro. E a gente conseguiu esse desafio inédito, que muita gente duvidava, e agora o desafio ele vem o mesmo para Tóquio. Diogo, com a raquete em mãos, ergue a perna direita e a abaixa. Débora, com a perna direita, chuta a raquete na mão direita dele. Ela chuta com a outra perna. Para finalizar a nossa entrevista, você pode me ensinar algum golpe de para taekwondo? Com certeza, eu vou colocar meu traje. Bora? Fernandinha, então eu já estou pronta, tá? O nome da vestimenta que a gente usa para competição é dobô, faixa preta, e eu tenho alguns equipamentos básicos que é obrigatório utilizar nas competições. Para te ensinar um golpe simples, a gente não vai precisar utilizar todos os equipamentos. Então vamos lá para eu te ensinar? Simbora! Então vamos lá. Fernanda, então agora eu vou te ensinar um golpe simples. O nome do chute é chamado bandal. Vamos lá? Simbora! Então vamos. Então aqui, ó, a gente começa na posição de lado, que é a posição de luta. Bandal com a perna de trás, ó. Tá. Então, o nosso chute é sempre linear. A gente não faz um chute aberto, querer um círculo. A gente faz um chute reto, ó. Traz a perna de trás, ó. Tá. Vamos fazer o chute agora? Vamos. O chute é simples, ó. Olha pra mim. Eu vou fazer um chute em você, ó. E voltar. Só pegar uma raquete, Fê. Pega a raquete na parede. É melhor. Vamos lá. Então faz 1, 2, traz a perninha pra frente, de ladinho e chuta. Isso, agora você vai tentar fazer na raquete. Simbora. Fernanda chuta alto a perna esquerda. Isso. Foi fácil de aprender? Demais. É difícil o taekwondo? Mais ou menos? Então tá bom, é o dia a dia, né? Dia a dia a gente aprende. Então, ó, você cumprimenta a mãozinha do lado, tá? Chariot. Ajunta a perninha tá mais ou menos assim, ó. Chariot, a perninha, que nem. As duas se inclinam para frente em cumprimento. Fernanda chuta.